Olá, queridos. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo da Bíblia em blocos temáticos, com o bloco 23, sobre a carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, né? Após vermos Atos dos Apóstolos, né, que falam muito da vida de Paulo, a sua conversão, sua trajetória, agora vamos, a partir de então, ver nos próximos vídeos as cartas. São pelo menos 13 cartas de Paulo, se não considerarmos Hebreus, 13 cartas mais Hebreus, que não sabemos quem foi realmente o autor de Hebreus, que Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento, são 27 livros, né? E aí Paulo começa com essa carta aos Romanos, que é uma das cartas mais ricas, se não a mais rica que ele tem, que ele escreveu, que traz um condensado de as principais doutrinas da nossa fé. E foi responsável por muitas conversões durante a história do cristianismo. Muitos relatam que a carta a Romanos mudou a vida de muita gente, né, em termos de entendimento das mais diversas doutrinas que nós temos. Então, eu vou comentar capítulo a capítulo, são 16 capítulos, para a gente ter essa noção geral. Eu peço que vocês façam a leitura desse livro maravilhoso e riquíssimo, como vocês vão ver a partir de agora, tá bom? No capítulo 1 de Romanos, Paulo inicia já falando que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. Então, Jesus falou, quem se envergonhar de mim, eu envergonharei de você perante o Pai. Então, ele dá a vida por aquele Evangelho, sua mensagem da ressurreição de Cristo. Ele falou, não me envergonho desse Evangelho. Já começa no verso 17 do capítulo 1, falando que o justo viverá pela fé, de fé em fé. Mesmo que as coisas não pareçam estar dando certo, que racionalmente não pareça que vai dar certo, o justo viverá pela fé. Um verso que foi muito utilizado durante a história do cristianismo, né, como forma de você buscar esperança naquilo que você faz, independente que as coisas do mundo não estejam corroborando aparentemente para isso, né? E aí fala também, no verso 20, que as coisas invisíveis, que são manifestadas pelas coisas visíveis que Deus criou, feito pela criação, pela própria natureza, ele fala que isso é motivo indesculpável para que os homens não creem em Deus. Então ele fala que só a fato da criação, toda a obra de Deus, invisível se manifesta nas coisas visíveis, isso já é fato, já é motivo de nós crermos, isso já seria indesculpável não crer em Deus. Só por isso, imagine tendo contato com a palavra de Deus, com a vida em oração, né, com a própria igreja de fato, né? E ele dá sequência falando que os sábios desse mundo, né, consideram loucura a mensagem da cruz, e realmente essa ideia, né, desse contraponto entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, né, que pensam ser loucura, né, essa mensagem da cruz, e eles pegam essa sabedoria do mundo, pegam as verdades de Deus e transformam em mentiras. Isso tem acontecido muito hoje, né? Os profetas também falaram sobre isso, que as verdades seriam transformadas em mentiras. E aí fala e vai reafirmando, né, a partir dos versos 25, 26, ele vai falando sobre essa questão do casamento bíblico, ele reafirma o casamento bíblico de Gênesis, que o próprio Jesus também falou, entre o homem e a mulher, a família bíblica de fato, né, falando sobre as pessoas que foram entregues a paixões que não deveriam ocorrer de fato, né, como a paixão, nem a gente já sabe, vou falar com todo o respeito do mundo, né, sobre a questão do homossexualismo, da homossexualidade, nesse sentido, homoafetividade, desculpe os termos se eu estiver usando algum termo que possa estar ofendendo alguém, mas enfim, a Bíblia não corrobora, não traz essa ideia desse tipo de relacionamento, né? A gente respeita o fato de você ser homossexual, isso pela Bíblia não é pecado, mas a prática em si, de fato, né, é tido como pecado durante a Bíblia, né? E que Paulo também reforça isso, se a gente pegar dos versos 25, 26 para frente, assim como diversas outras, uma lista de pecados que as pessoas praticam, que nós fazemos em geral, de fato. No verso 29 para frente ele fala que nós somos murmuradores, homicidas, invejosos, enganosos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes. Ele fala da nossa natureza carnal pecadora, né? Nos reconhecendo como pecadores, e o próprio Paulo se coloca como um dos piores pecadores, né? Esse é o capítulo 1. Capítulo 2, ele já inicia, no verso 1, falando que nós devemos, mesmo assim, não devemos julgar o próximo. Eu posso julgar um ato, né, ali, uma situação específica, algum fruto, do modo de agir daquela pessoa, e até ajudá-la a corrigir nesse sentido, mas não julgar a pessoa em si, dizendo que ela não está salva, que ela está perdida, condenada, porque o juízo cabe a Deus. Mas também não sejamos também hipócritas, de querer falar do próximo e não nos corrigirmos a nós mesmos, né? Como Jesus falou, você olha o cisco no olho da outra pessoa e esquece a trave no seu olho, fala da hipocrisia.
Assim como a relação com a lei. Muitos que não cumprem querem ensinar os outros a cumprir e botar esse fardo nas costas das pessoas. Essa hipocrisia, Paulo combate aqui também no capítulo 2. Ele reforça que Deus não faz acepção de pessoas. Nem judeus, nem gregos, nem brancos, nem pretos, independente de opções, de qualquer tipo de diversidade, Deus não faz acepção de pessoas. Ele aceita a todos, ele não aceita o pecado, mas ele aceita a todas as pessoas e acolhe a todas as pessoas, e assim a igreja também deve agir. E no capítulo 2 ele também fala sobre a circuncisão. Circuncisão, que era aquele ato de tirar o prepúcio do pênis das crianças no 8º dia de vida que os judeus faziam, que foi até alvo daquela discussão no capítulo 15, né, de Atos dos Apóstolos, no Concílio de Jerusalém. Ele fala que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Não adianta o ato só por si só, não era mais necessário fazer aquela circuncisão, porque o verdadeiro judeu, de fato, agora seria aquele, no sentido da fé, seria aquele que circuncidasse o coração, certo? No capítulo 3, ele fala que a mensagem veio primeiro aos judeus, que eles foram responsáveis por trazer essa mensagem da verdade, da palavra de Deus inicialmente, que depois que eles fracassaram, entre aspas, levando a morte de Cristo, né, a morte de Estevão, como a gente discutiu, essa mensagem passou para todos os povos agora, e todos os povos têm o dever de evangelizar não só os judeus, mas Deus não os abandonou. Eles terão sempre a chance de retornar, né? E fala no verso 10 a 12, muito bonito, capítulo 3, falando da nossa natureza de novo, carnal, caída, que ninguém é justo, ninguém é bom. Versos 10 e 12 do capítulo 3, fala as 10 a 12. Não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa boa. Só quem é bom é Deus. Como o próprio Jesus falou, só Deus é bom. Mas nós, que fazemos de bem, vem de Deus. O que fazemos de mal, vem de nós mesmos, né? Temos que reconhecer isso, essa nossa natureza, e nos arrependermos. Sempre é o primeiro passo nessa caminhada de fé, né? E por isso que ele reafirma aqui, Adão e Eva pecou lá no começo, eu não pecaria, que história. Essa mancha do pecado original, ela nos persegue, ela vem dos nossos primeiros pais para a gente, né? E nos versos 23 e 24 ele reafirma isso. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram e são carentes da misericórdia de Deus, e na graça de Cristo é que nós vamos ser salvos. Nós somos salvos, tivemos a redenção em Cristo. Né? Então não adianta culpar só Adão e Eva, não. Nós todos pecamos, nós todos os dias negamos a Deus, nós todos os dias praticamos, nós comemos o fruto proibido todos os dias em querer conhecer o mal e não só o bem. Né? Enfim, reconheçamos isso, isso é muito importante. E aí no verso 28 ele fala que o homem será justificado pela fé e não pelas obras em si. As boas obras são consequências de um coração salvo. A justificação vem pela fé. Essa justificação que foi Jesus morrer na cruz por nós e pagar todas as nossas dívidas do nosso pecado. Nós somos justificados pela fé. E aí, verso 31, quero ler com vocês, essa questão de cumprir a lei ou não mais, né? Nós estamos agora embaixo da graça, como a gente vai ver, não mais da lei, mas ele fala, no verso 31, anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum, verso 31. Ao contrário, confirmamos a lei. Então é muito questão de bom senso, é seguir a lei por amor, por bom senso, porque eu sou salvo agora, estou salvo agora, não por obrigação, não por legalismo, certo? Ele não nega a lei, como muitos querem trazer essa interpretação aqui em Romanos, né? No capítulo 4, ele fala sobre a esperança, a herança que vem da fé de Abraão. Não somos mais descendentes, nós somos igreja, não somos descendentes de sangue de Abraão, mas por herança na fé de Abraão. Então nós somos essa nova Israel, esse novo povo de Deus, essa nova igreja junto aos judeus e agora os não-judeus juntos a eles também, né? E ele fala a função da lei no verso 15, dizendo que se não há lei, não há pecado. O pecado é a transgressão da lei. Então a lei serve para mostrar-nos o pecado. Ela é como se fosse um espelho. Ela não nos salva, mas mostra onde estamos errados, mostra onde nós temos que parar e refletir sobre aquilo. Essa é a função da lei, nos mostrar a transgressão, onde nós estamos errados. Né? E a lei de Deus é um modo de proteção, um modo de nos ensinar como viver bem nesse mundo. É uma cerca de proteção. Saibamos isso. Quando chegarmos em Êxodo, a gente vai discutir muito sobre a lei de Deus novamente. Capítulo 5 vai falar da justificação pela fé, também no verso 1, justificados pela fé. Nos versos 3 a 5 do capítulo 5, eu acho muito bonito também, e eu quero ler para vocês, fala assim,
Como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. No verso 4, a perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Então ele fala que as próprias tribulações nós temos que valorizá-las, nos gloriamos nelas, porque elas vão produzir para nós perseverança, confiança, esperança. Né? Muito importante esses versos 3 a 5 do capítulo 5. No verso 12, ele reafirma algo muito importante, mostrando que Jesus seria o novo Adão. Por quê? Por um só homem entrou todo o pecado no mundo e a morte. Mas também por um só homem toda a graça abundou e toda a vida pode ser trazida novamente. Então Jesus ele não pecou, assim como Adão fez. E Jesus trouxe a vida de volta, a esperança de volta a todos nós. Né? E fala no verso 20 que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Né? E ele retoma isso no capítulo 6, no comecinho, logo falando assim, se tem muito mais graça, muito maior do que o pecado, de fato, ficaremos nós pecando, confiando nessa graça que está abundante? De maneira alguma. Ele fala que nós temos que viver segundo o coração de Cristo. Né? E no verso 4, ele fala uma doutrina muito importante, no capítulo 6, sobre o batismo. Qual é a figura do batismo? O batismo substitui aquela circuncisão, no sentido que nós hoje, e representa a morte e ressurreição de Cristo. Nós morremos ao emergir no batismo e ressuscitamos com Cristo ao emergirmos, saímos das águas no batismo. Então o batismo é uma figura muito forte hoje. Jesus nos pede que batizemos. Né? Isso é um rito pedido por Jesus de maneira muito clara. Né? Ele fala que nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. E que, então, em qual sentido? Que agora a obediência é por coração. E de coração é por amor e não por legalismo. Né? E fala no verso 23, que é importante que a gente veja no capítulo 6, também muito importante. Ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Então, como Adão pecou, Eva pecou, o salário de toda a humanidade seria a morte eterna. Por isso que Jesus, que não muda sua lei, ele vem e cumpre a lei. Ele morre por nós com consequências eternas em seu corpo, marcado pela crucificação, para que nós não morrêssemos eternamente. Ele cumpre a lei de Deus. O salário do pecado é a morte, é o que nós merecíamos, a morte definitiva. Mas Jesus vem e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele deu esse dom gratuito por nós, por meio da sua graça, pela sua morte e ressurreição. E aí, no capítulo 7, nós vemos que, reafirmando que o casamento, né, bíblico é até a morte, né? Após a morte a pessoa está livre para se casar novamente, se realmente assim for sua decisão, né? Ele fala que nós devemos morrer na carne, né? O velho homem deve morrer para nascer o novo homem, no ser, no Espírito Santo, né? Essa lei, a lei do pecado, devemos morrer para essa lei do pecado, na forma legalista de cumpri-la, né? Ele pergunta, a lei é pecado? Ele pergunta isso no verso 12, ele fica sempre se indagando assim e trazendo para a gente essas perguntas, né? Ele fala no verso 12, a lei é pecado? Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, mas para darmos submissas a ela. Aí ele traz para a gente no verso 12 do capítulo 7, ele fala assim, de maneira alguma, de maneira que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, em momento algum, ele está negando a lei. É o modo que a gente vemos a lei. É o modo de nós cumprirmos por amor, e não de maneira legalista, e não por obrigação. Ela é justa, o mandamento é santo e bom. Né? Ele reafirma isso várias vezes para a gente, isso no capítulo 7. Né? E aí, ele fala da sua briga pessoal, que todos nós temos. Esse Israel, de Jacó, por exemplo, que passou a ser chamado Israel, aquele que luta com Deus, ele lutou com o próprio anjo do Senhor, com o próprio Jesus ali, não vou entrar nesse mérito quem era esse anjo do Senhor no momento, mas é interessante ver sobre isso. E ele luta porque ele luta com ele mesmo, com os próprios defeitos dele mesmo. Nós temos que lutar e vencer com nós mesmos, porque Paulo falou também no verso 15 aqui pra gente, pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Esse conflito de a gente tomar a decisão de sermos salvos em Cristo e vivermos fazendo as coisas que nós não queríamos fazer de fato agora como novos cristãos. Esse conflito interno entre a carne e o espírito. Não que a carne seja ruim, mas uma forma, modo de falar, tá certo? Entre o carnal e o espiritual. Nós caímos em coisas que nós não queríamos fazer. O próprio Paulo sofria com esse conflito interno,
esse Israel, de lutarmos contra nós mesmos e vencermos, né? Nossa própria consciência, certo? Ele traz isso no verso 15. Então, se o próprio Paulo sofreu com isso, nós podemos sofrer, e é normal sofrermos com isso, mas perseveremos e não vamos desistir, certo? No capítulo 8, nós devemos viver não pela carne, mas pelo Espírito, ele fala sobre isso, e ao recebermos o Espírito Santo, passamos a ser filhos, co-herdeiros do reino com Cristo, né? E ele fala que toda a criação geme pelo retorno de Cristo, porque em dores de parto, para que tudo se resolva como que o pecado trouxe nesse mundo, né? Ele fala também que o Espírito Santo, ele nos ajuda, porque nós não sabemos nem o que pedir. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele nos ensina a orar e ele intercede por nós, né? E fala que todas as coisas, no verso 28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é muito bonito, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam e amam a Deus, né? E fala também no verso 31, algo que é muito conhecido, essas frases muito conhecidas, é muito do livro de Romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No verso 31 e no verso 35 para frente, quem nos separará do amor de Deus? Fala sobre isso. Nem a ansiedade, nem as preocupações, nem a altitude, nem a distância, nada nos separará do amor de Deus. Nós somos entregues como ovelhas ao matadouro, mas somos mais por vencedores pela vitória que Cristo teve na cruz, né? Então, encerra-se o capítulo 8, que é muito bonito esse capítulo. Capítulo 9, ele fala sobre a soberania de Deus, de um Deus que é soberano, um Deus que predestinou a todos a salvação, mas ele respeita a liberdade de cada um de escolher. Então, o livro de Romanos, alguns querem utilizar para a ideia dos calvinistas, da predestinação, dupla predestinação, mas é uma doutrina muito perigosa, eu não vou entrar nesses detalhes agora. Eu respeito a questão da liberdade, realmente, o livre-arbítrio, de fato, que Deus nos deu. A Igreja Católica entende assim, a maioria das igrejas protestantes entende assim, que Deus nos predestinou para a salvação. Nós temos a opção realmente de escolher entre a vida e a morte, como a palavra fala. Mas que Jesus deu a vida por todos, para que todos fossem salvos. Todos aqueles que creem não pereçam, né? Ele não voltou ainda, como o 2 Pedro fala, né? Porque quer que todos se arrependam. Então, o objetivo de Deus é que todos se arrependessem, mas ele sabe que nem todos vão, né? E fala aqui que Deus é um oleiro que prepara os seus vasos para a honra, outros vasos que não vão honrá-lo, mas ele chama alguns para honrá-lo de fato, de maneira especial, com missões especiais. Ele é um oleiro que tem os vasos em suas mãos e eles podem nos chamar para missões específicas, né? Capítulo 10, ele fala que o fim da lei é Cristo, mas o fim no sentido de finalidade, e não do que acabou a lei. Muita gente confunde isso. Fim de finalidade. Finalidade da lei é Cristo. Ele veio para cumprir a lei e aperfeiçoá-la ainda mais, né? Ele fala que nós devemos confessar essa fé em Cristo, na ressurreição de Cristo, e assim seremos salvos no verso 9. Essa confirmação de nossa fé é muito importante, né? Na Igreja Católica é utilizado no Crisma, por exemplo, a confirmação da sua fé, né? Na Igreja Protestante, o próprio batismo em si, pessoas já maiores confirmando a sua fé também. E o verso 14 e 15 do capítulo 10 ele é muito importante, eu vou ler para vocês, que eu acho que é uma missão que nós temos para evangelizar. 14 e 15 do capítulo 10, fala assim. No entanto, fala assim, verso 13, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Beleza. Mas, ele pergunta, no verso 14, no entanto, como invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés daqueles que anunciam a boa nova de Jesus. Então, é a chamada para nós pregarmos, levarmos esse evangelho para que as pessoas possam ouvir, para assim que elas possam crer e que assim elas possam invocar a Deus, a Cristo, para que sejam salvos. Então, nós somos responsáveis também pela salvação do nosso próximo. Olha, isso é importante. Se nós temos conhecimento disso, nós temos que pôr à frente isso para frente, pôr para frente e trazer pessoas para o reino de Deus. E aí, já no verso, nós paramos aqui no versos 14 e 15, e aí no capítulo 10 ainda, ele fala que a fé vem pela ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Verso 17, é muito importante que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e obedecer, de fato, né? Capítulo 11, ele fala que Jesus, se realmente Deus rejeitou os judeus, ele fala que não, né? Nós estamos juntos, nós não somos judeus, nós somos ramos enxertados na oliveira, mas os judeus são os ramos originais, e nós somos enxertados junto com eles. Eles podem ser voltados a serem enxertados também. Nós vivemos em harmonia com a fé judaica, que muito foi importante para nós e ainda é.
ele lembra do episódio de Elias, que estava triste, pensando que ninguém mais cria, não queria mais evangelizar, pediu até para morrer, mas Deus o lembrou sobre o remanescente, ainda mais das 7.000 daqueles que não dobraram os joelhos à idolatria, a Baal. Ou seja, que a gente permaneça confiantes, que devemos evangelizar sempre, e sempre terão justos, a palavra nunca voltará vazia. Nos motivando, e tudo por Ele, para Cristo, por Ele, para Cristo, né? No capítulo 12, ele fala uma mensagem muito bonita também, que eu quero ler para vocês também. São muitos versos bonitos, muito ricos. Leiam Romanos, é belíssimo. Reflitam Romanos. Capítulo 12, ele começa assim, versos 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional. E não vos amoldeis, não vos conformeis a este mundo, mas sede transformados pela renovação de vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós renovemos nossas mentes, nosso modo de agir, nosso modo de cuidar do nosso corpo, de nosso agir, nossa atitude, nosso comportar-se. Nós não nos conformemos com esse mundo. Nosso culto racional seja dado a Deus também, não só o emocional. Essa é a nossa decisão diária, renovando nossa mente, nossa saúde mental em Cristo, nessa esperança. Então, muito bonito esse capítulo 12, versos 1 e 2. E aí, ele fala que nós somos o corpo místico de Cristo, essa igreja, o corpo místico de Cristo, cada membro com seus dons que devem ser utilizados, assim como a mão tem sua função, o pé tem sua função, o seu coração tem sua função, todos fazem parte do mesmo corpo e cada um deve utilizar isso para a missão da evangelização. Que devemos perseverar na oração, abençoar aquele que nos persegue, chorar com aqueles que estão chorando, nos alegrarmos com aqueles que estão alegres também. Devemos viver como irmãos, um tendo compaixão do outro, e nossos inimigos, mais ainda, orar por eles, se eles estiverem com fome, dar comida, se estiverem com sede, dar bebida, assim como Jesus falou. E ele finaliza o verso 21 com uma frase que eu sempre utilizo e uso na minha vida: responder com amor às ofensas que nós recebemos. Isso constrange aquele próximo. Experimente isso na sua vida. Se alguém lhe trata mal, responda com amor. É isso que ele fala no verso 21. Vença o mal com o bem. Você vai ver que isso funciona na vida. Você constrange o próximo e você ganha um amigo a partir daquilo muitas vezes. Tá bom? Já finalizando, no capítulo 13, nós temos ele falando sobre o respeito às autoridades, que devemos ser cidadãos, respeitar as leis de fato. Fala que o resumo da lei de Deus é essa questão do amor mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele fala que no reforço de amar ao próximo como a ti mesmo, como Jesus mesmo falou. Fala que a salvação está cada dia mais próxima, ou seja, a volta de Cristo, que por enquanto nós nos armemos das armas de Deus, a armadura de Deus, como ele vai falar mais à frente também em outras cartas. Iremos nos revestir de Jesus para poder vencermos isso, né? O capítulo 14 ele é importantíssimo, polêmico em alguns pontos para algumas pessoas, mas na verdade no capítulo 14 ele fala do não julgar pessoas que comem aquilo ou deixam de comer aquilo porque creem assim. Ele fala, quem come ou deixa de comer, ou tem um dia específico mais sagrado para isso ou não. E se ele faz isso para Deus, é para honra. Se ele faz isso para Deus, se ele tem aquele dia como um dia mais especial, ou se ele faz jejum naquele outro dia, ou se ele come a carne ou não come a outra carne, enfim. Se ele faz isso para Deus, cada um tenha isso em sua fé, que nós não julguemos aos próximos por isso. Eu não estou falando aqui que as carnes impuras de Levítico 11 não devem ser mais consideradas, ou a questão do sábado, domingo da guarda, sábado, domingo, eu não vou falar sobre isso agora, só vamos chegar em Apocalipse 14. Mas aqui a intenção é falar sobre o não julgar o seu irmão ao seu próximo, né? Sabemos conviver de fato com nossos irmãos e com a escolha pessoal de cada um em sua fé também. E aí ele fala que todos nós seremos julgados ante o tribunal de Jesus e cada um dará conta das suas próprias obras, né? E Jesus fala que todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus é o Salvador, né? E que nós não sejamos pedra de tropeço, de escândalo para os nossos irmãos que estão iniciando na fé por motivos secundários muitas vezes, tá bom? E o capítulo 15, ele nos reforça para nós suportarmos como Cristo e que demos glória a Ele, e fala que ele vai até a Espanha, até a Roma, até a Espanha, falando da sua missão, mas que agora ele ia para Jerusalém, onde nós vimos todo aquele contexto da perseguição que ele sofreu até ser enviado a Roma e morrer, realmente, foi ser morto realmente, né? Mas nos convida a combater com ele, aquele bom combate que ele falou. Venham e combatam comigo, né? E o capítulo 16, ele finaliza o livro, a carta, com gratidão. Ele agradece a Priscila, a Áquila, a Timóteo e tantos outros que ele lista
Ele é muito grato a essas pessoas e fala para eles tomarem cuidado com heresias suaves, às vezes, que querem desviar-nos do caminho de Cristo, né? Mas que deseja a graça do Senhor Jesus Cristo para todos nós. E é isso que nós precisamos, de fato, para seguir em frente. Pois era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. É muita riqueza. Leiam, reflitam essa carta e eu estou sempre à disposição. Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço.